tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Fios do Rock. Aí, palmas! Com vocês estamos aqui eu, Gui Afonso, diretor da School of Rock Itaim Vila Olímpia e da Pinheiros Vila Madalena. E comigo, claro, como sempre, tá aqui o outro Fio do Rock, Fábio Pisca. Fala, Fio. Oi, Fio. Tamo aí para mais um programa Rock Progressivo. Vamos lá. Exatamente. O de hoje agora é rock progressivo, né? A gente falou na semana passada um pouquinho sobre prog. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai entrar um pouco no detalhe de algumas bandas. É o segundo episódio de uma série de 3, talvez mais, porque a gente vai... Na semana que vem a gente vai pegar anos 80 pra falar, né? Isso. Filho? E anos 80 a gente na cabeça tem muito a questão do sintetizador, da entrada do disco e essas coisas assim, mas o prog também conversou muito com isso. Além disso, existem bandas de prog, né? Como Marillion, por exemplo, que se fizeram boa parte nos anos 80 e é uma banda enorme. Assim. Exatamente. Que é o que muita gente chama de neo-progressivo, né? Dos anos 80. Neo-progressivo, exatamente. Blind Guardian. Isso aí. Marillion. Existem outras bandas que têm uma cara diferente, é verdade, do pessoal dos anos 70, mas ainda assim tem aquele apego pelo álbum conceitual, sim, pela composição cheia de detalhes, isso, bem rebuscada e tudo mais, né? Eles também prezam muito por isso. Mas hoje a gente vai ficar basicamente na história de algumas bandas que a gente acha que foram importantes. Gente, pra começar, não dá pra falar de todo mundo, tá? Exatamente. É importante a gente deixar isso claro. A gente não vai conseguir falar de todo mundo, então a gente vai falar de algumas bandas que, na nossa opinião, né, Felipe? Isso. São bandas que a gente acha que condensam bem o que o estilo queria dizer nos anos 70. Exatamente. Que são as bandas que foram as mais populares, vamos dizer assim, né? No auge do rock progressivo, né, durante a década de 70. Então, essas bandas, né, a gente não vai entrar nos méritos de melhor, pior, nada disso. A gente vai entrar no mérito das bandas que ficaram mais conhecidas, né? Que tiveram um alcance maior entre o público. Sim, exatamente. Existem, é importante também falar, mesmo nos anos 70, existem várias vertentes de rock progressivo. E aí você tem tanto vertentes que pegaram emprestado do Jimi Hendrix, e aí você tem um rock progressivo mais pesado, seria, por exemplo, o estilo que a gente tem ali no Rush, por exemplo, isso, né? Que boa parte da discografia do Rush progressiva está nos anos 70. Em 1980 eles lançam o Moving Pictures, e aí do Moving Pictures em diante a gente tem outra fase do Rush, isso, dos Signals, né, em diante. Mas até o Moving Pictures o Rush é bem fincado no progressivo, só que tem aquele aspecto pesado, de som pesado, da guitarra distorcida, do Alex Lifeson. Isso. E tal. A gente também tem uma vertente do prog mais, digamos assim, som viagem, né, que é a vertente do Yes, essa que a gente vai atender um pouco mais aqui. Mas a gente também tem o pessoal de Canterbury, o pessoal do The Who, um outro lado do prog europeu que é mais underground. E também não vai dar tempo da gente falar aqui hoje, mas futuramente a gente vai entrar nesse assunto sim, que é um assunto muito interessante. Mas, de novo, hoje a gente não vai conseguir falar, hoje a gente vai ficar basicamente nas bandas Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull e King Crimson. Isso. E Floyd, né? Floyd a gente falou um pouco... E Floyd também, claro. Que a gente na verdade já falou um pouco na semana passada, né? No programa passado, né? Exatamente. Então hoje a gente vai falar pra vocês, indicar alguns álbuns, né, isso, legais que a gente acha dessas bandas, umas coisas bacanas pra vocês ouvirem, pra entender um pouco a cara do prog dos anos 70. Isso, exatamente. Bom, vamos começar aqui então. Vamos começar pela mais famosa, pode ser? Podemos começar pelo Floyd? Sim, vamos lá. Bora. Maravilha. Então, lembrando, né? Floyd era um quarteto. Syd Barrett, isso, Roger Waters, Nick Mason e Rick Wright. Isso, exatamente. Eram esses 4 caras. E aí eles lançam o Piper, né? É o primeiro álbum desse quarteto, né, Isso que a gente falou ontem, da psicodelia, né? Isso. Exatamente, da questão da psicodelia. O Floyd, ele insiste nesse formato quarteto muito pouco, porque logo no Piper, né, ainda quando o Floyd tava... O Piper é gravado só com esse quarteto, beleza, mas quando o Floyd tava querendo trabalhar coisas novas, o Syd Barrett já não tava mais o mesmo. Ele, muito rapidamente, né, ele começa a ficar mal, ter problemas relacionados
ao uso de drogas, e ele começa a ser, com muita tristeza, né? O Roger Waters, eu acho que vai usar isso como tema lírico da banda várias vezes. Várias vezes, exatamente. O Syd Barrett começa a ter problemas psicológicos mesmo e não conseguir mais dialogar nem musicalmente com os outros músicos da banda. Exatamente. Né? Tem um episódio famoso do Are We There Yet, que era uma música, não sei se você prefere comentar, Phil, mas só pra fazer um comentário rápido, o Syd Barrett, Syd Barrett foi o primeiro vocalista e guitarrista do Floyd, né, gente, antes do David Gilmour. E quando ele tava perdendo a lucidez, um pouco depois do Piper, isso ali começo dos anos 70, né, final dos anos 60, começo dos anos 70, ele começa a ficar impossível tocar com ele. Por parte da banda. Eles têm uma anedota que a banda conta, que é... Uma das músicas que eles estavam tentando trabalhar pro novo disco, depois do Piper, era uma música chamada Are We There Yet? A gente já chegou lá. E a música tinha esse título não porque eles queriam que tivesse esse título, mas porque eles estavam tentando acompanhar uma música que o Syd Barrett tinha feito, só que a música nunca era a mesma. Ele sempre esquecia acordes, tocava acorde errado, e aí a galera tentava acompanhar e ele perguntava no microfone: vocês já chegaram? Are we there yet? E aí a banda gritava: não, a gente não tá entendendo o que você tá fazendo. E aí, enfim, né? Ele se tornou uma pessoa impossível de se trabalhar junto. Diga-se de passagem, né? A gente comentou um pouco isso no programa passado. Essa questão de ficar impossível de trabalhar com o rapaz, isso foi graças ao LSD, né? Então, assim, o cara praticamente fritou a cabeça dele de LSD. Então chegou uma hora que o rapaz vivia em outro mundo, né? Sim. A gente vai chegar lá, né, no reencontro, mas, de fato, os depoimentos, principalmente do Roger Waters, que era amigo do Barrett desde a escola, nos depoimentos que ele coloca e tal, de fato, por mais que a banda inteira tivesse um apreço ali pela licergia, o Syd Barrett era demais, abusava demais disso, e além disso ele provavelmente tinha alguma condição que quando ele começou a utilizar essa droga, essa condição foi pra escala 1000. E aí despertou nele esse problema mental, né, muito, muito triste, muito ruim pra banda como um todo. Posteriormente, a gente acaba, de certa forma, né, a gente ganhou o David Gilmour nessa questão, porque o Syd Barrett, existe um breve momento onde o Floyd é um quinteto, com o Syd Barrett e o David Gilmour. Eles lançam um álbum, Phil, como quinteto? O Gilmour participa já, se não me engano, do segundo álbum, né? Se não me engano, ele... Que é o Obscure by Clouds. Se não me engano, ele já participa. Mas tem a coisa já dos shows, né? Do Gilmour já tá segurando a onda porque o Syd Barrett já não conseguia, né? Exatamente. Ele não conseguia acompanhar. E depois, quando o Gilmour é efetivado na banda e o Syd Barrett realmente sai, aí a banda se transforma em outra coisa, né? E daí você tem a liderança muito forte do Roger Waters, né? Sim. Exatamente, vira meio que a banda dele, né? Exatamente. Vira tanto dele que isso, inclusive, vai ser um dos motivos pelos quais a banda depois, nos anos 80, vai acabar meio que desintegrando e depois retornando sem ele, né? E já com a liderança do David Gilmour, né? Demais. Eu preciso só corrigir um erro. Não é o Obscured by Clouds que vem depois, é o A Saucer Full of Secrets. Certo. Que vem depois do Piper. Ainda nos anos 60, Isso, né? Exatamente. Mas então, assim, essa vivência, e aqui eu tô vendo as questões do A Saucer Full of Secrets, e sim, o Gilmour tá colocado já como membro da banda, então esse é o álbum que ele ajuda na gravação ali e tal. E além de segurar boa parte das músicas ao vivo, como disse aí o Phil. Então, o Floyd, ele tem essa mácula no começo da banda, né? Que era a perda de um líder da banda, e aí o espaço que se cria, o Roger Waters ele chega pra cobrir. Isso, exatamente. Né? E isso vai desenvolvendo junto com a banda. O Roger Waters vai se tornando mais dono da banda conforme o tempo vai passando. Isso. Nesse começo, ainda muito cru, o Floyd ainda tinha mais participação dos outros, Isso. né? Coisas que o Gilmour colocava de input, mais coisas que o Rick Wright colocava de input, mais coisas que o Nick Mason colocava de input. Até é muito curioso, o Floyd ele lança até o Dark Side, que é de 73, que talvez seja o álbum mais conhecido da banda. Eles lançam uma série de álbuns.
né? Tem o Saucerful, que a gente falou, tem o More, que é a trilha de filme, que vem logo depois, tem o Ummagumma, tem o Atom Heart Mother, que pra quem não se lembra é o álbum da capa da vaquinha, de 1970, o Meddle. Tanto o Atom Heart Mother já tem músicas mais longas, isso, né? O Ummagumma também vai ter músicas mais longas, mas o Atom Heart Mother tem a Atom Heart Mother Suite, que é uma suíte mesmo, aquelas coisas, sabe, de cobrir um lado inteiro, um negócio assim, isso, de 23 minutos. E no Meddle é quando a gente... E isso já é necessariamente progressivo, tá? Falando exatamente. Agora pra quem tá ouvindo. Isso é necessariamente progressivo. A partir do momento que você tem essa configuração de álbum que o Floyd traz pra discussão, que é você tem um álbum onde você tem de um lado só todo o material de uma música e do outro várias músicas pequenas, que depois o Rush vai copiar no 2112, o próprio Yes vai ter lançamentos nesse padrão também. Essa característica no álbum de 1970, Atom Heart Mother, ela é uma característica que o progressivo depois vai se utilizar bastante. Isso, exatamente. E que assim, meio que atinge o ápice em Echoes, né? Exato. No Meddle, álbum de 1971, o lado B do Meddle é uma música chamada Echoes. É importante dizer que nessa transição, nesse momento, 1971, 72, do Meddle, o Pink Floyd faz um dos shows mais emblemáticos, pelo menos pra mim, esse show mudou minha vida, já assisti pra sempre, que é o show nas ruínas de Pompeia. Eles levam os equipamentos. Exatamente. E eles estão sozinhos dentro de um coliseu nas ruínas de Pompeia. Pompeia é uma cidade europeia que foi destruída por fuligem de vulcão, né? Tinha um vulcão muito perto, o vulcão deu uma erupção e tal, e aí a cidade foi coberta de cinzas de vulcão e a escavação arqueológica foi descobrindo essa cidade, pessoas petrificadas e tudo mais. E o Floyd faz esse concerto lá, tem uma cena icônica do Roger Waters em cima de não sei muito bem o que é, mas parece uma passarela tocando um gongo e tal. E aqui talvez tenha a melhor versão de Echoes que eu já ouvi na minha vida, é a versão desse ao vivo, que é maravilhosa, é linda, é muito bonito ouvir o Rick Wright e o David Gilmour cantando juntos ali ao vivo. Enfim, é muito bacana, né? Esse DVD é muito bom, né, Phil? Exatamente, é um clássico e é um registro, acho que capta bem essa coisa do que a gente está falando, da essência, dessa coisa da estética mesmo, do progressivo. Exatamente. Capta bem esse espírito, né? E visualmente é um trabalho magnífico, né? A filmagem tem todo um clima e com a música. Bom, já fica a dica aqui pessoal assistir, né? É maravilhoso. É filmografia básica de progressivo, né? De rock progressivo, já fica a dica. É nesse trabalho que a gente tem, entre aspas, né, a conclusão de uma primeira fase do Floyd, onde os músicos compartilhavam informações e trocavam informações de uma maneira mais livre. Isso. Tanto entre eles, mas principalmente com o Roger Waters, que era o líder da banda. Então, até aqui, o Roger Waters estava aceitando bastante o input dos outros, ainda que as músicas mais longas ele assinasse, mas ele estava aceitando essa troca. A ideia do The Dark Side of the Moon, que já tem uma conversa direta com a situação Syd Barrett, né? Como, por exemplo, Brain Damage, é uma música que fala muito da condição do Syd Barrett e tal. No Dark Side, aí é importante até deixar claro que existem documentários sobre o álbum, Roger Waters falando bastante sobre e tal. Nesse álbum já é um conceito inteiro dele. Ele pensa do começo ao fim como que o álbum vai se estruturar nas músicas, ainda que os músicos tragam ideias. Por exemplo, The Great Gig in the Sky, a progressão no piano é do Rick Wright. Foi ele que sentou e tocou. Mas o conceito do álbum inteiro, as músicas se amarrando, músicas curtas, não tem mais épicos de longas minutagens. As músicas mais longas têm 6, 7 minutos, Time, Money. Então, eles fazem um álbum que tem esse contexto agora um pouco mais comercial, digamos assim, porque você permite a veiculação em rádios, diferente do restante do prog, que estava mais fincado dentro do que o Floyd tinha proposto no Meddle. Ou seja, eu tenho algumas músicas curtas no meu repertório, mas o meu épico é 30 minutos, é 25 minutos. Então não dá pra nenhum rádio tocar isso, né? Precisa colocar propaganda no meio e tal. Então o Floyd já
vai para um formato de músicas mais curtas, o The Dark Side, e o Dark Side já também tem aquela corda que amarra a primeira música até a última música. Ele é uma coisa só, né? Você põe pra ouvir do começo, ele vai se emendando e vai entregando, e vai entregando, e vai entregando, e vai entregando, conforme o álbum vai passando. Coisa que depois a banda vai usar no Wish You Were Here, no Animals e no The Wall também. Exatamente. Os álbuns seguintes, né? Mas o Dark Side eu acho que marca muito essa segunda fase do Floyd, que é a fase dominada pelo Roger Waters mesmo. Onde as letras a gente tem claramente o que o Roger Waters quer, e onde a produção, por mais da ajuda do Alan Parsons, que é um cara sensacional, a produção tem um trabalho muito, assim, tem um Roger Waters muito envolvido, como por exemplo em escolhas, para quem puder ouvir o Dark Side, mas eu acho que é um álbum que tá na cabeça de todo mundo, tem umas frasezinhas, né, de uma galera falando assim e tal. Isso, exatamente. Né? E como que ele chegou nesse álbum? Ele pôs um gravador numa sala de entrevista, ele de um lado, uma outra pessoa do outro, várias pessoas foram chamadas, e ele começava fazendo perguntas do tipo, qual o seu nome, quantos anos você tem, aonde você mora, exatamente, qual foi a época mais feliz da sua vida, e aí nesse hall de perguntas ele também incluiu perguntas do tipo, você já brigou com a sua esposa? Você estava certo? Você tem medo de morrer? O que você acha que existe depois da morte? Isso até conversando com pessoas mais velhas. Uma das coisas mais lindas desse álbum é a abertura de The Great Gig in the Sky com a voz de um senhor, parece, falando, eu não tenho medo de morrer. Qualquer momento, beleza. A gente vem, a gente vai, é isso aí. E a música abre com isso para depois um improviso maravilhoso da voz, assim. E isso é conceito dele. Isso é o Roger Waters que assina. A própria improvisação que ocorre na The Great Gig in the Sky, junto com uma cantora chamada Claire Torrey, a ideia por trás do improviso dela é dele. Com a música pronta, e aí fica a dica pra todo mundo ouvir, isso tem documentário, né, Phil? Tem aquele documentário sobre o Dark Side e tal, eles comentam bastante. É bem legal, também, mas já fica outra dica do documentário, que é daquela série Classic Albums, falando... Exatamente, tem do Paranoid, tem do Dark Side, tem uma série de álbuns. E aí ele pede, né, pra Claire, que é a menina que vai fazer a voz, é a mulher que faz toda a parte vocal da The Great Gig in the Sky, depois dessa introdução que eu comentei, e ele fala pra ela, quando você entrar lá pra improvisar, eu quero que você pense no seguinte, morte, destruição, fome, tristeza, depressão, qualquer sentimento nessa natureza, e eu quero que você coloque isso no teu improviso. É assim que o Floyd chega numa música tão perfeita quanto essa. Exatamente. Lembrando que esse álbum, né, a ideia dele seria uma crônica da vida moderna, né? Sim. Né, a ideia das letras, né, falando sobre a vida mesmo, né? O dia a dia, falando sobre a coisa das grandes cidades e tal. Então tinha essa ideia, né, do Roger Waters, né? Sim. E esse retrato, né, também é muito legal, porque isso tá até na letra. Uma música como Time, por exemplo, é uma música que traduz o sentimento em inglês em relação à morte e o tempo. O álbum traduz esse sentimento em inglês mesmo, ele é muito inglês. Isso, exatamente. Né? Muito particularmente em inglês. Ele não dialoga com questões como globalização como os americanos dialogam, ele dialoga através de money, que é um jeito diferente, né, de lidar com as coisas e tal. Tem todo um sarcasmo, uma crítica muito, muito inglesa, assim, muito, até um pouco Monty Python, eu diria, sabe? No sentido de ser o dedo na cara, mas com um lado um pouco cômico também. Isso, típico humor inglês. Típico humor inglês, exatamente. E isso é muito bacana desse álbum também. Então, é um álbum que tem esse retrato, é um conceito nele mesmo, é um álbum que se amarra, né? Isso. Como a gente disse. E tem uma série de experimentações, tanto dentro do estúdio quanto fora do estúdio, que deixam eles mais... que deixa esse conceito mais claro. Foram essas questões que a gente colocou nesse cuidado do Roger Waters, né? Isso. E como eu falei, esse álbum abre uma fase, né, Phil? Porque depois dele vem Wish You Were Here, 75, que é a mesma coisa. Só que agora tem músicas mais longas. Tem o Shine On You Dark Crazy Diamond, que abre e fecha e tem a sessão intermediária lá. Mas assim, é como se fosse um álbum só. Tem até a situação da estação de rádio no começo do Wish You Were Here.
Isso, exatamente. Né? Tem aquele... Parece que a gente tá ouvindo alguém ouvindo rádio. E aí no rádio que a pessoa tá ouvindo tem Shine On You, que depois vai pra Welcome to the Machine, que depois tem Have a Cigar, que depois tem Wish You Were Here. Ou seja, parece que a gente tá ouvindo alguém mudando estações de rádio mesmo, sabe? E esse é um outro álbum que eu acho maravilhoso, principalmente no que se refere aos, entre aspas, lado B, que são Have a Cigar e Welcome to the Machine, porque eles traduzem uma hipótese do Roger Waters. Esse álbum é um álbum, né, declaradamente é uma homenagem para um amigo. No caso, o Wish You Were Here é o Roger Waters falando pro Syd Barrett. Pô, cara, agora a gente ganhou tudo, a gente é uma das maiores bandas da história, o Dark Side vendeu horrores, vendeu que nem água. Agora que a gente tem grana e que a gente consegue fazer o que a gente quiser, eu queria que você estivesse aqui comigo. Porque antes a gente não tinha, né? Não, e só pegando o gancho no que você falou, né? A ideia, né, da música, né? De você... Sim. Que ele queria que você estivesse aqui comigo. Interessante, né? A gente comentar aqui que durante as gravações desse álbum, o Syd Barrett, no momento, esteve com eles e num primeiro momento a banda não o reconheceu. Exato. Um belo dia eles chegam no estúdio, né, em Abbey Road, para uma das sessões, e tem um cara lá eles, quem que é esse cara? E daqui a pouco eles se dão conta que era o Syd Barrett, que foi lá fazer uma visita. Isso deixa o Roger Waters arrasado, cara. Que é exatamente isso, né? Ele tá vendo ali, e é verdade, é exatamente nas sessões de gravação. Então isso até interfere em como o álbum fica no final. Ele não estava terminado quando o Syd Barrett aparece. E aqui a hipótese do Roger Waters, né? Ele coloca exatamente no sentido de... eu queria que você estivesse aqui, mas a máquina de Welcome to the Machine e o dinheiro, que é colocado também em Have a Cigar, foram que tiraram a sanidade do meu amigo. As letras de Welcome to the Machine, a letra de Have a Cigar, são letras claramente cínicas, sarcásticas, mas por um outro lado as músicas são muito tensas. Então são músicas que até despertam na gente um certo medo, uma certa tensão, no sentido de, cara, que bizarro isso, é uma música de bem-vindo. Welcome to the Machine é uma música tipo bem-vindo, mas é bem-vindo à máquina que vai te triturar. Não interessa o que você sonhe, não interessa quem você queira ser, a gente vai destruir você. E você vai virar um produto que a gente vai vender depois. Em Have a Cigar é quase a mesma coisa. Mas ela é mais sarcástica. Porque tem um episódio da letra que é como se fosse um empresário falando com a banda e falando assim: adoro o som de vocês, é maravilhoso, mas me diz uma coisa. Quem de vocês que se chama Pink? Como se Pink Floyd fosse o nome de um cara da banda. E aí é a banda do Pink Floyd. E eles fazem essa zoeira, né? Tipo, nossa, eu amo vocês. Quem que é o Pink? Cara, não, como é que você gosta da gente? Você não sabe nem que Pink Floyd é só o nome da banda. Então, e isso, na cabeça do Roger Waters, isso influencia muito também a derrocada do Syd Barrett, né? Exatamente. Então, assim, esse álbum foi impactado, né, por essa visita do Syd Barrett. Existe também um documentário sobre o álbum Wish You Were Here. Ele não faz parte da série Classic Albums, mas ele também retrata as gravações. Acho que é The Story of Wish You Were Here, se não me engano. Então também já fica a dica aqui de um belo documentário sobre esse álbum. E recomendo também, acho sensacional. É muito legal esse documentário. Bom, acho que de Floyd, depois teremos o Animals, né, Phil? Sim. Tem 2 álbuns, é difícil, né? Porque Floyd é uma banda que movimenta muito a história do rock e é uma banda muito particular, né? Um álbum como The Wall, por exemplo. A gente teve o Animals depois, que também é um álbum que segue um pouco do modelo do Wish You Were Here, mas agora ele é mais diretamente associado à questão crítica. O Animals é um álbum muito crítico. Isso. Muito crítico. Todas as músicas são muito críticas. Críticas ao sistema, críticas à ganância, críticas à politicagem. O Floyd também sempre se colocou, o Roger Waters em si sempre se colocou como uma pessoa antifascista, antinazista. Ele sempre se colocou muito dessa forma. Até foi por conta da eleição do Bolsonaro, né? Ele veio fazer show aqui, todo mundo deve se lembrar,
do episódio em que ele coloca o Bolsonaro e as pessoas vaiam e tal, mas na real a galera não entende muito a história dele, porque em todas as vezes que ele teve a oportunidade de falar sobre política, ele se colocou como uma pessoa antinazista, antifascista, anti-extrema-direita. Ele sempre se colocou dessa forma. Exatamente. No Animals, esse instinto político do Roger Waters tá muito na flor da pele. Isso. Tá muito atacado. A gente tá numa época, né, 77, o punk, ele abre na Inglaterra mais ou menos nessa época. Tá. Segunda metade dos anos 70. O punk abre por quê, gente? Greves, fome, desemprego, baixa qualidade de vida. O Animals, que o Roger Waters escreve as letras, tá olhando para essa Inglaterra também. É a mesma Inglaterra. É a Inglaterra que fomenta os Sex Pistols, fomenta o Animals. Exatamente. Né? Os mesmos protestos, a mesma sensação de raiva e de impotência tá aqui também. Só que do jeito prog, de olhar para as coisas. Diferente do jeito punk. Isso. E depois, né, Fio, o auge dessa coisa... Dessa fase Roger Waters, né? A gente tem com The Wall ali em 79, fechando a década de 70. Sim. Já que a gente vai falar sobre esse período no programa de hoje. Aí a gente tem o The Wall, né? Bom, aí era o domínio, né, do Roger Waters e toda a coisa dele mesmo, né? Por conta dos traumas, a coisa da guerra, o fato do pai dele morreu, né, na guerra e tal. E isso fez virar um antinazista, antifascista, porque ele culpa muito essa guerra, a morte do pai, com certeza, ele tem razão. Tem muito a ver, né, com essas circunstâncias. Exatamente. E é o álbum que também, quando a banda mesmo, né, tem uma ruptura muito grande, né? Sim. Nas sessões, eu acho. O Rick Wright sai da banda, né? Isso, exatamente. Aliás, acho que ele, se não me engano, ele é demitido pelo Roger Waters, né? Se não me engano. E olha que engraçado, né? Porque depois, o único que ganhou grana na turnê do The Wall foi o Richard Wright, porque ele entra na turnê como músico contratado, né? E a turnê, na verdade, foi muito pequena, foram poucos shows, porque era aquela produção. Sim. Que na época era caro demais, aquela produção de construir o muro, e acabou que a turnê acabou sendo inviável, né? E eles acabaram não ganhando grana. E o Richard Wright, como foi contratado como músico já fora da banda, acabou que foi o único que ganhou grana, né, dos quatro naquela ocasião, né? Mas depois o Roger Waters veio revisitar aquele show de Berlim e depois na turnê The Wall, e daí na turnê ele correu o mundo todo, é uma das turnês mais lucrativas da história, e bom, aí já é outra época, outra fase, né? Então, outra fase. É tão tenso isso, essa questão que separou a banda no The Wall, que mesmo depois que o Roger Waters baixa a bola e fala, gente, eu tava errado, a banda não volta. Ainda com o Rick vivo, eles voltam pra fazer o Live 8, 2005, né, Phil? 2005. Fazem, acho, 6 músicas juntos e acabou. E é isso. E ninguém vai trampar com ele mais. O Gilmour depois, quando a turnê do The Wall tá passando pela Inglaterra, o Gilmour faz o solo, né? De Comfortably Numb. Tem um show que o Gilmour participa e faz o solo. Cara, imagina tá nisso. Nossa, exatamente. Mas é maravilhoso, assim, e tal. E o Gilmour aparece pra fazer o solo de Comfortably Numb, que é a composição que ele participa, por conta do solo. Porque o Roger Waters assina o álbum inteiro. O álbum é dele. Algumas coisas são coescritas com outros músicos, porque o cara ajudou a fazer o solo e não pode falar que o solo é dele. Mas o álbum é dele. Então, o The Wall, né, como um todo, assim, tem o filme, pra quem quiser assistir, mas eu recomendo muito, pra quem for assistir o filme, que escute o álbum primeiro com as letras. Dê uma pesquisada, o Wikipédia tá valendo, mas dê uma pesquisada no roteiro, no contexto, no enredo do que ele quer tratar. Porque o The Wall é uma história mesmo. É uma história de alguém que tem a fama, tem o dinheiro, tem tudo, se fecha e depois obrigatoriamente tem que se abrir. Então, e ele é um álbum inteiramente do Roger Waters, sobre o Roger Waters, sobre a vida dele, sobre a estrutura que ele conseguiu construir com Floyd, enfim, sobre as viagens dele, é tudo relacionado a ele.
E aí ele basicamente não tinha como a banda continuar depois, né? Se o cara quer tomar todo esse controle, o que os caras vão fazer depois? Viraram um bando de músicos contratados mesmo. Exatamente. Não, e depois fica insustentável, né? Fica insustentável. E depois vai ter o Final Cut, que daí, como já nos 80, a gente pode retratar no próximo programa, né? Sim. Que seria o último álbum do Floyd com Roger Waters, mas na verdade ele é mais um álbum solo dele do que um álbum propriamente dito do Floyd, né? Mas daí é uma outra história. Exatamente. Bom, isso nos anos 70, bem por cima, assim, é o que a gente consegue falar sobre o Floyd. Como eu falei, futuramente a gente vai revisitar o tema, mas aí sim para entrar na banda de verdade. A gente vai tratar com cuidado até da discografia, assim. Isso. Mas por enquanto um panorama legal para todo mundo entender. Floyd, que é a maior em termos numéricos, tá? Em termos de vendas de álbuns, tickets, é a banda mais bem sucedida do prog. Até hoje. Exatamente. Não tem como não falar de prog sem falar dos caras, apesar que tem gente que não os considera rock progressivo. Eu preciso colocar isso porque vai ter gente que vai falar, mas não é psicodélico, é isso, é aquilo. Por que Floyd é prog? Pelo contexto do álbum conceitual, principalmente. Exatamente. Quando você comprava um LP do Floyd, como The Wall, por exemplo, o LP veio acompanhado de um filme que veio 3 anos depois. Isso, exatamente. Então, tem um conceito muito amarrado. E isso é claramente do prog. A psicodelia, ela não olhava para esse tipo de contexto. Ela olhava para um contexto de improvisação, principalmente improvisação, onde você teria sessões longas. Pega os solos do Cream, por exemplo, ao vivo, ou do Grateful Dead, que fazia sessões de jam em shows ao vivo de 30 minutos. Assim. Isso. Não é o caso do Floyd. O Floyd é muito claro no conceito. E isso é progressivo per se, apesar de não ser musicalmente tão pareado com o rock progressivo que a gente vai falar agora, que é o caso do Yes, do Genesis, do Emerson, Lake and Palmer, né? Isso. São 3 bandas inglesas aí do começo dos anos 70 também, junto com King Crimson, junto com Jethro Tull. São bandas que já tinham uma outra cara. Essas sim tinham o aspecto musical do prog mais bem definido, né, Fio? Exatamente, a estética, né? Eu acho que a grande banda que simboliza o rock progressivo, se a gente tiver que escolher uma banda, é o Yes, né? Em termos, assim... musicais, né? Musicais, a coisa visual das capas, do Roger Dean, né? Daquela coisa visual da viagem e tal. O Yes é uma banda que sintetiza muito essa coisa do que seria o rock progressivo, né? E que é uma coisa que é meio... ou você ama ou você odeia, né? Tanto que punk acabou vindo nessa... meio que como uma resposta a essa coisa do rock progressivo, das coisas ficarem tão longas, tão megalomaníacas, que o punk precisou vir para colocar tudo baixar um pouco a bola, assim, colocar as coisas, voltar o rock para a simplicidade. Mas isso é uma outra história. Sim. Eu acho que o importante aqui, a gente está justamente querendo desmistificar um pouco a coisa do rock progressivo e também um pouco tirar, assim, as pessoas que têm aversão ao rock progressivo é porque elas às vezes ouvem falar muito dessas coisas, dessas histórias, e acabam pegando uma versão antes de curtir o som. E o que a gente está tentando trazer aqui no programa é justamente o contrário, né? Tentar justamente estimular e fazer com que as pessoas conheçam, né? Porque a gente é uma fase do rock que é muito rica, Você tem obras muito maravilhosas, você tem essas bandas, né? Que a gente tá citando aqui, são bandas que têm trabalhos assim maravilhosos, né? E a década de 70 ela acabou juntando, né, toda essa riqueza dessas bandas, e você tem uma quantidade bem expressiva de álbuns muito marcantes e que retratam o estilo muito bem. A gente comentou um pouco, né, sobre o contexto social do prog. Eu não sei se eu falei na semana passada, mas eu acho legal, no episódio passado, mas eu acho legal ressaltar de novo, que o prog deixou a indústria cultural da época meio doida.
Porque a galera não... os donos de gravadoras e as pessoas que tomavam as decisões na época dos anos 70, principalmente no começo do prog, não era uma galera que, digamos assim, entendia muito do material que estava chegando e entendia muito do mercado. Então existem várias bandas de prog, várias, que foram assinadas com gravadoras, lançaram 2, 3 álbuns, mas depois a gravadora cortou. Por quê? Porque eram bandas que ninguém conhecia, mas a galera sabia que dava dinheiro. Por conta do Yes, por conta do Genesis, Emerson, Lake and Palmer e tal, por conta do espírito da época. E aí os caras, se tivesse alguma música que parecesse com isso, eles assinavam. E aí, como a banda demorava pra vender, porque né, já era numa época do prog, assim, onde as coisas já estavam chegando outros sons, então eles conseguiam lançar do máximo 3 álbuns. E aí a gravadora dropava eles, porque falava, não, eu tava louco quando assinei vocês, porque não é esse o lado que a gente quer endossar agora. E demorou um pouco pra indústria cultural entender o prog. Por isso que a gente tem uma época tão prolífica. Porque meio que qualquer banda que falasse naquela terminologia, naquele sotaque, a indústria cultural absorvia. E por isso, todas essas bandas que a gente citou, Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull, King Crimson, Gentle Giant e outras bandas afim, são bandas que se beneficiaram muito desse espírito da indústria. Se a indústria pensasse de uma outra forma, muito possivelmente essas bandas não teriam tido esse sucesso. Porque, pensando do ponto de vista única e exclusivamente mercadológico, não faz sentido algum você dar 20 minutos para um músico, para ele fazer uma música só. Nenhum. Porque você não consegue colocar propaganda no rádio, você não vai ter pessoas que vão sentar para ouvir tudo. Até hoje, com vídeo, que é algo que é muito mais interativo. Vamos pensar aí na pessoa, como eu sou, como você é, filho, a gente, normal. Pessoas normais que não estão muito, assim, afim mesmo. Não são aqueles fãs ardorosos de progressivo. A pessoa passa num vídeo de 1 hora, tem gente que passa 10 minutos, tem gente que passa menos, tem gente que passa mais, mas muito difícil alguém que fique a 1 hora ouvindo, a meia hora ouvindo. É a mesma coisa, né? Isso não era um projeto sustentável a longo prazo, por isso que durou pouco. E além disso, tem esse ponto que você colocou. Pra tocar prog, você tinha que tocar bem. Vai tocar a batera do Bill Bruford, vai tentar tocar qualquer coisa que ele fez na batera. Só as questões de dinâmica vão te deixar louco. Muito forte, fraquinho, de boa, como usar o kit, coisas básicas. Vai tirar a guitarra do Steve Howe. Coisas super simples assim. Você não conseguia numa roda de violão tirar um Yes. Não rola isso, não é Legião, tá ligado? Então, tipo, é foda, né, velho? Aí por isso que a galera vem, o pessoal do punk, a gente vai falar disso depois outro dia. Mas o Yes é uma banda que encapsula muito bem isso, exatamente por conta do que você falou, filho. As capas, mais as músicas, mais as vestimentas, mais os cenários de show. Todos esses... O Floyd fez a mesma coisa, tá? A gente tava falando do The Wall. O The Wall é isso. É a turnê, é o álbum que vira turnê, que tem a capa, e aí o Roger Waters tem a questão da vestimenta, tem tudo isso, né? Mas o Yes, ele vai por esse caminho e ele cria um espaço nesse caminho, junto com o Genesis, que é outra banda que faz exatamente a mesma coisa, junta as capas com as roupas, principalmente do Peter Gabriel, que era um exímio ator, né? Era um cara, assim, muito performático, e é um cara muito performático, eu me lembro... Cara, e é legal, o Peter Gabriel é um cara tão sensacional, se você for na carreira solo dele, é maravilhoso. Sledgehammer, por exemplo, uma música que ficou extremamente famosa com ele, é maravilhosa. É uma música super bem composta, as linhas vocais são maravilhosas. Digamos assim, é um Sting da geração anterior, né? É aquele cara que sabe compor, que sabe lidar com indústria, que sabe lidar com músicas diferentes, que sabe lidar com uma série de coisas. É um cara que se transforma muito, assim, né? Eram bandas assim. Exatamente. Bom, no caso do Yes, nos anos 70, o Yes se faz mesmo, né? A partir dos anos 70, os primeiros 2 álbuns que o Yes lança, nem eles mesmos consideram, assim, de verdade como álbuns do Yes. Então, o primeiro álbum mesmo, pro John Anderson, Chris Squire, é o primeiro álbum que tem o Steve Howe, porque aí é o álbum que eles abrem esse espaço do progressivo. Até então, eles eram arranjadores. Eles pegavam músicas de outras pessoas, tipo dos Beatles e tal, e faziam arranjos daquelas músicas. Agora, no The Yes Album, não. No The Yes Album, todas as composições são deles e a gente já tem 2 épicos, um que abre e o outro que fecha.
Yours Is No Disgrace e Perpetual Change. São músicas longas, são músicas com estruturas diferentes, bem definidas, e já tem a cara Yes, que depois ainda não tem o Roger Dean nessa época, no The Yes Album, e também não tem o Rick Wakeman, que são dois membros muito importantes para a consolidação do conceito, que chegam no Fragile, que é o álbum que tem Roundabout, né? Quem não conhece Roundabout. Vou até pedir para o nosso editor colocar só aquele... Só aquela partezinha, vocês já vão lembrar que música que é, né? Todo mundo conhece, chegou a ser trilha de desenho, acho que infantil, ou um jogo infantil, eu não sei exatamente. Eu sei que o Roundabout agora, há pouco tempo atrás, voltou à tona por conta disso. Tá em algum produto infantil, um comercial, alguma coisa assim. Mas é o álbum que tem Roundabout e é um álbum muito curioso. Por quê? Porque ele é um álbum que tem os épicos, as músicas mais longas, mas ele também tem músicas muito curtas, que são as caras de cada um dos membros. Cada um compõe uma música no álbum. Uma música. E isso é muito legal, porque aí você tem a cara John Anderson, que é ele compondo, e há a música do álbum chama We Have Heaven. Ou We Have Heaven, We Like Heaven. Acho que é We Have Heaven. É só voz. São várias camadas de voz numa basezinha de violão, assim. E é super bonitinha. Tem uma do Rick Wakeman, que chama Cans and Brahms, que é um Brahms, assim, ele pega o terceiro movimento de uma sinfonia do Brahms e ele, né, toca no piano e tal, tem a cara de cada um. É muito, muito bacana, é o álbum, talvez eu acho que é o álbum mais famoso do Yes. O Close to the Edge pode ser mais famoso, mas não tem a música mais famosa, né? A música mais famosa é Roundabout. Então, o Fragile é um dos álbuns mais famosos, já tem a capa do Roger Dean, que é aquele do globinho, né? Tem o planeta Terra, assim, e tal. E tem ali uma conversa entre a arte e o que tá nas músicas. Mas é uma conversa ainda um Exatamente. pouco, né, assim, tá perto, mas nem tanto. É no Close to the Edge que os caminhos se juntam mesmo. Quando a letra da música junta com a parte musical mesmo em si, de estruturação, que se junta à questão visual do álbum, já que Close to the Edge, a música Close to the Edge, é baseada na história de um livro do Hermann Hesse, chama Siddhartha, que é a história, como se fosse uma história ficcional do Buda. E só pra contar rapidinho, tem um episódio desse livro em que o Buda para no rio e ele lava o rosto, e nesse momento ele tem um momento de epifania, onde ele percebe, ele era um príncipe, mercador, rico e tal, e ele decide largar a mão de tudo isso para seguir a vida da meditação. Então, nesse momento de epifania é que Close to the Edge acontece. É um episódio no livro que são 2, 3 linhas, mas pra banda, pro que o John Anderson queria dizer, é um episódio de 20 minutos, é uma epifania que dura 20 minutos, que começa com os passarinhos, né, e tal, aí tem o solo de introdução, que é todo doideira, encaixa nas partes e termina naquele épico pra cima e tal, e termina com os passarinhos também, ou seja, ainda a gente continua dentro do mesmo bosque, ainda tá dentro do mesmo espaço, mas tem essa conversa com esse livro do Hermann Hesse, Siddhartha. E a capa do Roger Dean, quando você abre, a capa é verde só, mas quando você abre tem a cachoeira, que representa esse rio onde o Siddhartha lavou o rosto. Então, aí a gente tá diretamente falando uma coisa da outra. Tá tão claro, muito claro, assim. Literalmente, os caras sentaram com o Roger Dean e falaram, olha, a nossa música fala disso. E ele, beleza, já que a música de vocês fala disso, então eu vou fazer isso aqui. Puta, perfeito, casou, maravilha. Então, e é um álbum que também tem toda a característica do prog, só tem 3 músicas, mas tem 40 e tantos minutos, então um lado é só Close to the Edge, do outro só tem 2 músicas, né, músicas longas, enfim. Mas que são 3 músicas maravilhosas, né? Eu acho que prog, como a gente já falou, né, tem a coisa dos excessos e tal. O próprio Yes, a gente vai depois citar o Tales, que é um outro álbum. Mas eu acho que no caso Close to the Edge, né, Fio, eu acho que aí você tem um auge, né? Acho que a gente pode dizer, né, de uma coisa de estética, e você tem um trabalho todo, uma conversa da arte com a música e conceitos, e acho que aí se chegou num formato que foi muito interessante. O problema era difícil se saber o ponto, né? Era difícil dosar. Dosar, exatamente.
esse ponto até, Phil, é endossado pelo Bill Bruford. Quando ele sai do Yes, é pós-Close to the Edge, e a sensação dele é tipo, tá, beleza, a gente já chegou na nossa obra-prima. Eu não tenho mais nada pra dizer aqui, e eu vou sair. Eu vou pro King Crimson, porque lá eu acho que eu vou ter mais a dizer. E ele também já estava cansado dos ensaios. O Yes era uma banda muito democrática até demais nos ensaios. Então existiam ensaios onde a cabeça do Bill Bruford, né, pensando como batera, onde a galera ficava horas falando sobre harmonia e ele puto da vida, enquanto no King Crimson era tudo flip. Então se o flip virasse e falasse, aqui vai ser Fá, é Fá, acabou. É Fá. Agora no Yes, o Chris Squire falava, aqui vai ser Fá, o Steve Vai falava, putz, e se fosse Si bemol? Aí o Rick Wakeman, não, se for Ré, eu consigo colocar essa frase. E aí, fudeu. E beleza, e ele ficava meio vendido ali. Então, e também tem a questão de, na opinião dele, eu acho que ele tá muito certo. O Close to the Edge é a grande obra-prima do prog, eu diria. Não diria só do Yes. Eu acho que é uma das grandes obras-primas do prog, tem que ser colocada. Sim, todas as listas que falam de rock progressivo dos anos 70 inteira, cabo a rabo, porque é como se fosse um mapa pro prog, né? Tipo, olha, segue esse caminho. Exatamente. E é um álbum realmente muito importante. Depois do Close to the Edge vem o Tales from Topographic Oceans, né? Que é o que o Phil citou dos excessos. E por que excessos? Porque ele pega o que o Close to the Edge estreia. Estreia não, a gente já viu que já existia antes, né? Mas ele pega a ideia do Close to the Edge de ter uma faixa inteira de um lado e 2 faixas do outro, e ele transforma isso para uma faixa de cada lado em um álbum duplo. Então ele só tem 4 músicas. 4 músicas no álbum duplo, exatamente. Esse álbum em específico, Tales, é o álbum em que, aí vai uma curiosidade, onde eu fiz a minha pesquisa de iniciação científica na faculdade e fiquei 1 ano pesquisando, olha que legal, ouvindo, analisando, tive que tirar tudo e tudo mais. E é legal, depois, futuramente, se o pessoal curtir e tal, acho legal a gente eu posso trazer um pouco da pesquisa que eu fiz pra gente falar dos detalhes desse álbum, porque uma peça de 80 minutos de música, né, que são 4 músicas de 20 minutos, é muita coisa pra falar, tem muita coisa ali dentro. O Rick Wakeman detesta esse álbum, já o Steve Howe ama esse álbum, porque o Steve Howe tava nas composições desse álbum. Tem coisas muito específicas, principalmente na guitarra e no vocal, que são muito legais, e eu recomendo a escuta, mas esse é um álbum só para iniciados, eu diria. Se você nunca ouviu prog e vai começar por ele, você vai odiar prog. Exatamente. Não comece por ele. Não comece por ele. Começa pelo The Yes Album, pelo Fragile, por esses álbuns que são mais palatáveis. O Tales é um álbum difícil, e até o que veio depois é de boa. O Relayer, que vem logo depois do Tales, é igual o Close to the Edge. Uma música de um lado, 2 do outro, as 3 músicas são maravilhosas. E depois vem o Go For The One, que é um álbum já com temas pop mesmo. A gente tem Turn of the Century, a gente tem Wondrous Stories, que eram músicas de 4 minutos, feitas pra rádio. Tem Awaken, que é, na opinião até do John Anderson, a música mais bonita que eles já fizeram na vida, mais do que Close to the Edge. Mas, ao mesmo tempo, tem músicas mais... Going For The One tem 4 minutos, Parallels tem 4 minutos. Então são músicas que estão dentro ali do adequado, digamos assim, para a indústria cultural. E ele já sai um pouco dessa época progressiva do começo dos anos 70, né? Não, e só fazendo um parênteses, né? Que depois do Tales, o Rick Wakeman sai da banda. No Relayer é o Patrick Moraz. O Marik Patraz, do Vimana. Vimana? Depois ele veio pro Brasil, se enveredou aqui, né, com a galera. Procurem lá um dia no YouTube, Lulu Santos fala sobre Patrick Moraz. Ele chama ele de Marik Patraz e, se eu não me engano, o Lobão pegou a mulher dele. Um negócio assim, tem umas histórias muito loucas, assim. E ele grava só o Relayer, sai e o Rick Wakeman volta no Going For The One, né? Volta. E é legal que o Yes teve 1000 formações, né? E as formações meio que aconteciam, assim. Tipo, o Patrick Moraz fez o trampo com os caras, fez a turnê do Relayer. Aí, depois do Relayer, a banda dá um hiato. O Yes inteiro olha um pra cara do outro e fala, mano, não aguento mais ficar aqui. Então vamos fazer o seguinte, cada um faz um álbum solo. E o Patrick Moraz participa do álbum solo dos colegas. Então ele ainda meio que tá, entre aspas, dentro da banda, porque um participa no álbum solo do outro. E aí ele ainda tá ali meio que permeando. Aí, de repente, o John Anderson encontra o Rick Wakeman num pub inglês lá, num espaço lá na Inglaterra. E aí eles sentam pra trocar ideia e os dois estão muito afinados em termos de composição. Muito afinados. Tipo, eles estão concordando muito um com o outro. E aí eles falam, pô, vamos gravar um disco.
E aí o Rick Wakeman volta pro Yes. E aí os caras avisam pro Patrick Moraz: cara, sinto muito, o Rick Wakeman voltou. E ele, tipo, mano, mas não tava tudo bem? O que eu fiz? Esse cara, tipo, mano, sinto muito, o Rick Wakeman voltou. É isso. Então, tipo, é meio... É engraçado, assim, né? Como os caras lidam com o Patrick Moraz, mas de fato ele faz o Relayer. O Relayer tem toda uma cara diferente por conta desse teclado dele. Ele tem um teclado um pouco diferente do que o Rick Wakeman fazia. Mas também muito legal. E aí o Rick Wakeman voltando no Going for the One, aí volta... É demais esse álbum, porque é uma outra fase do mesmo Yes. Então é muito legal, assim. Só não tem o Bill Bruford, né? Na batera, mas de resto... E o Alan White é um super batera. Você que é batera, pô, total. Pode falar melhor do que eu. Sim, eu adoro o Alan White. Adoro. E que é o batera, embora o Bill... Até hoje, né? Até hoje. Então, assim, é um cara que... É o que mais tocou. Ele tirou esse posto do Bill Bruford, né? E o Bruford é o cara que tá na formação antiga, porque a formação do Yes conta com o Alan White. Porque ele gravou todo o resto. Enfim, ele é um cara muito importante também. Depois a gente precisa fazer um programa sobre Yes pra gente contar algumas anedotas. O Alan White aprende o repertório inteiro numas viagens de avião, assim, tipo... então, você tá contratado, o show é final de semana, tá aí, a gente tá na quarta-feira. É tipo um negócio assim, e é prog. Então, tipo, o cara, mano, treta de tirar as coisas, sabe? Não, exatamente. E o Alan White, que é um cara que ele vinha trabalhando com o John Lennon. Ele gravou Ele vinha trabalhando com o John Lennon, Plastic Band da Yoko Ono. Ele gravou o álbum Imagine. Cara que já era um batera assim, já com toda uma bagagem, né? Sim. Agora, voltando ao Rick Wakeman, nesse período que ele sai do Yes, ele também tem uma carreira solo de muito sucesso, né? Que ele faz o Viagem ao Centro da Terra. Sim. As Esposas do Henrique VIII. Isso. Então, assim, inclusive, ele fez muito sucesso no Brasil, inclusive, né? Ele veio tocar aqui. Então, assim, o Rick Wakeman teve uma carreira solo muito consolidada, né? Nos anos 70. Fez a marca dele, né? Ele é um personagem dos anos 70, inclusive pro teclado. Pra qualquer tecladista, se você tá vendo um tecladista com capa em cima do palco, muito possivelmente a inspiração dele é o Rick Wakeman. Exatamente. A ideia, todo mundo já deve ter visto aquela foto do cara loirão, cabelo lisaço, assim, com uma capa, parece Superman, assim, com as capas de glitter e brilhantinho, assim, então. Ele é o cara, essa imagem é o Rick Wakeman, ele é esse cara de capa por trás dos teclados, rodeado de teclado, né? O Jornal da Santa Terra é muito legal, porque ele tá no centro do palco e, cara, é muito teclado. E ele ali, demais, assim, é sensacional. E ele é um baita músico. É importante dizer que existiam 2 músicos contratados, acho que no Abbey Road, né, Fio? Que todo mundo queria esses caras. Um era o Jimmy Page, do Led, e o outro era o Rick Wakeman. Na Life on Mars, por exemplo, do David Bowie, o piano é dele. Olha só, hein? O piano é dele. E é maravilhoso o piano. Maravilhoso. O piano é a música inteira. E ele assina ali e tal. Claro, depois a gente entra mais nesse assunto do Rick Wakeman. Mas o Yes nos anos 70 foi mais ou menos isso. Eles chegam no prog, eles levam o prog ao auge. E aí, quando o prog deixa de ser a questão estética, né? A proposta estética da época, eles também transitam. Eles não vão pro punk, mas eles também transitam. Eles tentam se adequar ali um pouco às mudanças, até porque, como eles representavam muito a coisa do estilo, eles acabaram sendo uma banda muito... Eles acabaram virando o símbolo do que justamente o punk queria combater, né? Era mais ou menos isso, né? A coisa da megalomania do prog, né? Dessa estética toda, da capa, dos 1000 teclados, de toda essa coisa. Eles são a representação do excesso. A representação do excesso, isso, exatamente. Começou a falar de Yes, mano, eu vou embora. Eu fiquei interessado pela tese fiquei curioso pra saber da sua tese do Tales. Foi iniciação científica, eu vou te mandar. Eu sei que quando entregou isso pro professor, acho que ele falou, cara, eu vou passar esse cara logo porque... Esse cara é doido. Esse cara eu não vou ter saco de ler isso aqui não. Então já deu nota 10 e falou, tchau, né? Não, mas cara, eu tô brincando. Não, mas eu fico interessado porque eu acho que vai ser legal, porque inclusive eu vou descobrir uma série de coisas. Eu tenho esse álbum, eu não tenho nada contra ele.
Eu tenho esse álbum e é um álbum que eu preciso entender melhor, né? Não, e ele é a representação do excesso mesmo. Pra eu entender, filho, foi um ano de pesquisa só nele. Um ano de pesquisa só nele. Pra que no final desse ano eu tivesse base pra falar o que eu falei. Então é uma pesquisa que durou um ano. E assim, eu memorizei as 4 músicas, todos os pontos, todos os lugarzinhos, assim. E eu tinha uma mania de, tipo, eu ia pegar um busão, o busão dava 20 minutos, eu começava a tocar, tipo, sem ouvir o fone, né? Só na minha cabeça. Começava a tocar uma música. E aí eu ia. E eu tentava no final da viagem, tipo, a música ter terminado na minha cabeça. Pra eu memorizar elas. Nossa, cara. E aí, doideira. Cara, assim, é um dos álbuns mais maravilhosos que eu já ouvi, tá? Na minha experiência, assim. Ele demorou pra entrar, mas quando entrou, pra mim é melhor que Close to the Edge, mudou minha vida, assim, total, mudou minha vida. Mas eu sou muito fã de Yes, eu não conto, tá ligado? Tá. Quando é comigo, não conta. Começa a falar dos caras, velho, eu vou muito embora. E ainda tem um monte de coisa pra falar, por isso que eu queria, depois, futuramente, a gente fazer um programa só sobre o Yes. Então, gente... como vocês podem perceber, a gente tem bastante coisa pra falar dessas 2 bandas. Nosso plano era falar de todas elas, mas a gente também não quer segurar vocês aqui no podcast por 3 horas, então a gente vai guardar o que a gente tinha pra falar sobre Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull e King Crimson pro próximo episódio. E aí a gente vai tratar bastante dessas 4 bandas, mas por hora, espero que vocês consigam aí ter uma noção das maiores bandas do prog no sentido numérico, né? De números mesmo. Venderam mais e influenciaram nas citações de outras bandas e outros músicos, são as bandas que mais influenciaram outras pessoas da mesma época, no sentido de, eu vi o que o Floyd fez, eu vi o que o Yes fez, ainda que a banda mais importante pro começo do prog tenha sido King Crimson, naquele show mais citado, a gente já falou dele várias vezes aqui, que é o Stones at the Park. São eles que no parque se apresentam, tocam In the Court of the Crimson King. Aliás, eles tocam esse álbum inteiro, mas principalmente tocam 21st Century, Schizoid Man. O John Anderson e o Chris Squire do Yes estão na plateia e meio que um olha pro outro e fala, cara, é isso que a gente precisa fazer. Então, no cerne do prog, tá o King Crimson, tá o In the Court of the Crimson King. A gente vai entrar com isso em mais detalhe no programa que vem. Mas pra hoje eu acho que o panorama do auge do prog a gente conseguiu passar com essas 2 bandas. Claro, semana que vem a gente vai falar do Jethro Tull e o Ian Anderson, né? O flautista, que é um personagem, assim. Exatamente. Né, e tal. E o próprio Michael Barr, né? Que é o guitarrista e tal. Mas semana que vem tem mais. Daqui 15 dias, na verdade, tem mais. Não deixem de acompanhar o podcast, não deixem de seguir nas redes sociais. Não esqueçam que esse podcast é feito em conjunto e em parceria com as escolas da School of Rock, as unidades de Higienópolis e as unidades Itaim, Vila Olímpia, Pinheiros, Vila Madalena. E a gente, né, vocês vão ver aí nas redes da escola, não deixem de seguir as escolas, não deixem de seguir a gente também. E é isso, agradeço bastante a todos, forte abraço e falou! Falou, fio! Falou, fio! Valeu! Tchau, tchau!